Beleza. Então, Ana, vai funcionar assim, tá? Conforme eu mandei no nosso e-mail lá, a gente vai trabalhar a cada 2 semanas, a gente vai trabalhar um sprint, sendo na primeira dedicada para a gente realizar o mapeamento, e na segunda a gente vai realizar a parte de validação com aquilo que eu mapeei, com aquilo que eu levantei com vocês, tanto de documentação quanto de fluxo de atividades ali dentro do próprio ClickUp, tá? Então, a primeira atividade, a primeira sprint que a gente vai avaliar com a controladoria é a parte de viabilidade. Então, antes da fase de viabilidade, tem o início do desenvolvimento do projeto, onde o pessoal de inteligência de mercado apresenta um breve conceito do produto e qual que é a intenção daquele produto no mercado, né? E passa esses requisitos para as próximas áreas. Então, aí que entra a fase de viabilidade. Então, tendo bem definido esse conceito do produto no sentido de sei qual produto lançar, o objetivo dele e quais os requisitos eu quero atingir, daí vocês conseguem trabalhar já nas próximas etapas, que é basicamente fazer avaliação de viabilidade de custo técnico, os riscos do projeto e o escopo, tá? Então, essa fase de viabilidade, as funções do setor de vocês é basicamente verificar se aquele produto ele é viável ou não economicamente para a empresa, tá? Então, o que a gente vai discutir hoje são essas tarefas aqui, eu vou mostrar para vocês, que são o relatório de viabilidade de custos, tá? O business case e o custo target. Então, esse business case ele é um pouco diferente do que vocês vêm apresentando hoje em dia, né? Eu comentei um pouco na nossa visita e então eu vou dar uma pincelada em cima para a gente discutir o melhor padrão possível para a gente apresentar esse business case, tá? Então, como que vai funcionar a estrutura de cada sprint? Para cada atividade aqui, eu coloquei uma subtarefa para mim. Então, hoje eu estou fazendo uma apresentação do escopo da atividade e aqui dentro eu vou deixar a gravação da, do nosso encontro de hoje, tá? Então, vou deixar gravado aqui e tudo que a gente for conversar vai ficar apresentado aqui, beleza? Então, se quiser acessar depois para consulta ou para verificar se o que eu falei surgiu alguma dúvida ali, pode estar acessando aqui ou pode estar falando comigo via chat. Eu não sei se você já acessou a plataforma, mas caso você queira entrar em contato comigo, você pode apertar aqui no botão de tarefas, dentro do APM vai ter a opção de chat, tá? Então você pode mandar suas dúvidas ou recomendações ou propostas ali aqui dentro do chat mesmo. Daí, caso seja uma dúvida quanto ao uso do ClickUp, é importante mandar por aqui, porque caso a tua dúvida seja em comum com outra pessoa, ela vai poder também utilizar da mesma resposta, tá? Então, estão aqui dentro todas as pessoas que estão no projeto, tá? Então, vocês podem utilizar também esse chat como um veículo de comunicação entre vocês que estão no projeto. Caso você não tenha utilizado ainda a plataforma, na parte de documentos, dentro da pasta de APM, aqui em Doc, eu disponibilizei alguns tutoriais para fazer avaliação de algumas configurações iniciais, principalmente a parte de notificações, que quando você instala ou acessa o ClickUp pela primeira vez, ele vem habilitado notificação de todas as ações. Então, isso vai criando uma quantidade de e-mail considerável dentro do tua caixa de entrada, tá? Então, aqui na parte de documentos, vai ter o primeiro documento que é a introdução ao ClickUp. Então, aqui você pode entrar aqui, vai ter alguns vídeos que eu gravei ensinando como fazer a alteração do layout, alterando essas configurações de notificações e também algumas configurações complementares para o ClickUp, assim como a instalação, caso vocês instalem o aplicativo no computador, tá bom? Então, um deles aqui também é o acesso dos documentos, que é o que a gente
vai trabalhar para documentação padrão, tudo que a gente tem em Word, ou PowerPoint, ou até mesmo Excel, a gente vai tentar trazer para o ClickUp o máximo possível. Claro que alguns documentos a gente não vai conseguir fazer essa transição, mas a gente vai tentar ao máximo trazer ele para dentro do ClickUp e eles vão ficar armazenados aqui nessa estrutura que você está vendo aqui na esquerda. Então, como a gente está trabalhando na fase de viabilidade, os documentos que a gente vai padronizando, eu vou colocando aqui dentro. Então, eles vão estar indicados por cores, cada equipe tem uma cor, a equipe de vocês, a cor é alaranjada, tá? Então, o primeiro documento que eu vou propor é o relatório de viabilidade de custo, tá bom? Então, todos os documentos por fase de projeto e as fases de projeto estarão dentro desse documento padrão, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade de fazer acesso dele, você pode entrar em contato comigo por e-mail também, que eu posso passar mais instruções depois. Então, indo um pouco mais a fundo do relatório de viabilidade de custo, que é a nossa primeira proposta para esse sprint, o que se espera da área de vocês nesse momento do projeto? Então, receberam uma proposta de projeto, eu preciso fazer análise de viabilidade dele em todos os eixos. Então, a parte de viabilidade técnica fica para produção, qualidade e engenharia. E a parte de viabilidade de custos fica para vocês. O que compõe esse estudo de viabilidade? Né? Nós temos alguns conceitos que é o top-down e o bottom-up, que é basicamente assim, eu avalio o custo pretendido para o produto de duas formas. O top-down, eu tenho um target da empresa, onde eu tenho já um crescimento, um lucro pretendido, e eu faço uma simulação em relacionado com os produtos similares com eles e estipulo um custo de cima para baixo. Então, por exemplo, digamos que hoje eu tenho um produto que vale R$ 200, que está tendo um percentual ali de gross profit, né, o nosso crescimento de 2%. Está abaixo da meta da empresa, por exemplo. Então, eu faço uma estipulação desses custos, eu tenho já os custos da empresa mapeado, tanto de insumos quanto de CAPEX, então eu consigo fazer um custeio desse produto e mais esse percentual de crescimento para estipular um custo target para esse produto, né, o máximo que ele possa custar, olhando de cima para baixo. Então, das metas da empresa até o produto. E a metodologia bottom-up é olhando basicamente de um modelo similar, onde a gente utiliza já dos conhecimentos que a gente tem de produtos similares para fazer a precificação. Como que a gente pode fazer isso? Então, hoje, vocês têm a estrutura de peças, né, a árvore de peças de cada produto, só que ela não é feita um custeamento nela para vocês analisarem essa estrutura, essa árvore, de uma forma mais simples, né? Não tem uma BUM custeada, por exemplo, na engenharia, para produto, etc. Vocês conseguem fazer essa consulta desse custo, claro, né? Mas não tem como você fazer essa precificação de uma forma mais ágil, né? Então, a gente vai trazer essa BUM custeada via engenharia, onde eles vão definir qual é a estrutura de peças que vai dentro do produto e, em conjunto com compras, vão fazer as cotações e fazer a precificação dessas peças, formando a BUM custeada. Então, através dessa BUM custeada, vocês vão fazer a precificação bottom-up, que é basicamente olhar a estrutura de um produto que já está custeado e, fazer a avaliação do que vai ser modificado, né? Olhar a proposta do novo produto e verificar o que tem de diferente entre os dois e fazer uma margem ali, um custo aproximado baseando nesses dados que você já possui. Então, por exemplo, quero fazer uma alteração de uma placa. Eu tenho uma placa já similar hoje, então digamos que ela custe R$ 10 dentro desse produto total, e eu quero fazer uma alteração da placa. Ainda não tenho cotação dela, porque eu não fechei a especificação dela, mas eu sei que de um produto de R$ 100 ele tem 10% de participação. Então, em paralelo com essas cotações, eu faço uma estipulação de qual que é o ideal para que esse custo, para esse produto que essa placa tenha. Por exemplo, sabendo que
eu preciso atingir um máximo, um valor para esse produto, por exemplo, de R$ 250, que antes era R$ 200, eu tenho como passar um target para compras para fazer as negociações de cotação. Tá? Então, essas duas avaliações, tanto de cima quanto de baixo, vão servir para vocês ter o match do valor desse produto. Tá? Então, aquela precificação que a gente tinha lá no final do projeto, a gente está puxando ela aos poucos para frente, né, para trás, na verdade, para que vocês apresentem para todas as áreas qual que é o custo máximo que eu preciso ter para aquele produto para que ele seja viável ainda para a corporação. Tá? Então, esse match vai permitir que vocês tenham um custo médio, né? Então, avaliando de cima para baixo, por exemplo, deu 230, olhando de baixo para cima, deu 250. Então, vamos fazer essa avaliação para ver qual que é essa faixa de valores que a empresa possa ter, para que vocês consigam encaixar esse produto dentro do portfólio e ainda sendo rentável na faixa que ele foi projetado para ser. Tá? Então, depois que vocês têm esse intervalo nessa de custo, ele vai passar pelo target breakdown, que é basicamente avaliar qual que é a composição de custo de cada análise. Então, a gente vai separar esse produto por módulos. Então, por exemplo, para o case, componentes eletrônicos, componentes periféricos, matéria-prima, etc. E a gente vai verificar qual que é a composição do custo para cada tipo de produto, para cada tipo de componente. Então, a gente faz essa avaliação, identifica quais são os gaps dos custos entre olhando de cima e olhando de baixo. A gente faz uma análise de viabilidade, que é basicamente ver qual que é o custo que faz mais sentido para a empresa, para você definir como um target. Verifica de novo se ele está batendo com esses conceitos e sai do ciclo. Tá? Então, a gente vai ter o Final Matching, que é basicamente você apresentar para as equipes que o custo pretendido para aquele produto para se tornar viável. Como que você vai fazer verificar se isso aí é viável ou não para a empresa? Através também do business case que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, esse custo aqui vai levar em consideração os gastos fixos, os gastos voláteis de vocês. Então, essa precificação, eu imagino que vocês têm todo esse banco de dados que a gente conversou quando eu fui aí. Então, vocês têm já ferramentas para chegar nesse custo, você só precisa dar uma lapidada e apresentar ele antes. Então, não lançar o produto com base na estimativa de marketing. Claro que esse custo de marketing também é necessário, porque é o custo de lançamento na ponta, mas eu preciso avaliar em paralelo o custo mais viável para a empresa. Então, digamos que eu tenha algum acidente de percurso no desenvolvimento do produto, e eu precisei trocar algum fornecedor que possa vir a ter um componente mais caro. Então, eu vou sair um pouco daquele preço que eu estava lá no início do desenvolvimento, mas eu preciso sempre usar como limitante ali esse preço, esse custo que vocês vão passar, tanto para engenharia, quanto para comunicação, quanto para a equipe de produtos, para eles terem em mente que o desenvolvimento tem que custar no máximo aquele valor, os CAPEX tem que ser no máximo ao ponto de não ultrapassar aquele valor, e o custo net, ou custo de material direto do produto, tem que ficar no máximo naquele valor, tá? Então, isso para ser um norte, tanto para compras fazer as negociações, quanto para as outras equipes saberem qual que está sendo a performance de custo do produto em relação à meta da empresa, tá bom? Então, aqui eu exemplifiquei algumas tabelas, tanto para a gente fazer esse... Oi, pode falar. Posso trabalhar um minutinho? Aham, pode falar. Antes de você seguir em frente. Você falou bastante em custos, né? A minha área faz o price. Então, o price aqui, acho que a gente chegou a conversar um pouco, a gente tem um programa de canais. Pelo que eu estou entendendo de tudo que você está descrevendo, nós estamos trazendo para frente aquilo que estava lá no final, que a gente conversou que tem que vir para frente. Isso. Antes de começar todos os custos de desenvolvimento do projeto. Para isso, o marketing vai fazer a avaliação do preço lá que o cliente vai aceitar, vai trazer uma certa demanda de como vai vir esse produto,
E em cima desse preço e da rentabilidade da empresa, eu vou ter que falar até qual patamar que vai ser esse custo. Seria isso. Exato. É isso, né? Isso. E a parte de rentabilidade das cadeias? Eu não sei se alguém comentou com você que isso também tem que vir. Qual canal que a gente vai atingir? Porque para eu conseguir falar o preço, o custo que a empresa precisa ter com a margem desejada, precisa das rentabilidades de cadeia. Uhum. É que eu não estou vendo encaixado aí, entendeu? Como que vocês estão fazendo hoje? Hoje está fazendo de uma forma um pouco aleatória, que não está correto. Uhum. Então, quando a gente faz a apresentação do business case, por exemplo, é usual a gente apresentar o cenário daquele produto em vários canais. Você fala os canais de distribuição, por exemplo, e-commerce, distribuidor, etc. Exatamente. Né? Então, geralmente tem custos diferentes, né? Oi, pode falar. Geralmente a gente tem custos diferentes para cada canal de distribuição. Então, é apresentado como que fica fácil para as outras áreas saberem qual que é a performance deles, através do material direto. Por quê? O material direto, ele é basicamente a construção de custo net de cada componente dentro do produto. Então, isso aí vai ser fixo para cada canal de distribuição. Então, sendo que eu vá distribuir tanto pelo e-commerce, eu vou fazer distribuidor, vou fazer revenda, etc. Esse custo de material direto, ele é fixado, tá? Então, seria interessante trabalhar nessas duas camadas, apresentar o target de custo de material direto, que é o custo net de cada produto, né? Sem fazer a incisão de CAPEX, sem fazer amortização dos overheads da linha, etc., e analisar isso separado. E depois, quando a gente for fazer essa avaliação dos canais, a gente faz a avaliação em cima do business case, que é basicamente assim: você tendo um target de custo net, seria para cada cadeia uma variação do custo net mais um percentual. Né? Então, digamos que você tem uma rentabilidade ali que varia entre as distribuições. Então, você vai ter, assim, no meu ver, tá? Você me fala se tiver tendo uma visão diferente para vocês. Por exemplo, eu apresento o custo net de um produto ali de R$200, de novo nesse exemplo. Então, esse custo net dele, ele vai variar com o preço de distribuição lá na ponta para cada tipo de canal de distribuição. Porém, eu consigo rodar para esse custo target já nesse preço net. Então, como que eu chego nesse custo net? Através dessa olhada de baixo para cima, através da estrutura custeada. Aí, como que Gustavo, só te interrompendo, porque eu acho que eu não me expressei muito bem. Essa parte que você está falando é do custo da empresa. O que eu estou falando é o seguinte: a gente está vendendo o produto. Sim. E a gente tem um preço sugerido lá na ponta, que é o que o cliente vai comprar. Eu tenho que deixar o meu preço, que a Aquário vai vender para o meu cliente, e o que ele vai vender na próxima cadeia seja rentável. Essa rentabilidade que eu estou falando do meu cliente, não da Aquário. Ah, entendi. Entendeu? Então, não é o custo da empresa, não é o CPV da Aquário. É o custo do cliente, a rentabilidade que fica bom para o cliente. Porque nós temos um produto hoje que está em desenvolvimento, que é o Molden 4 em 1, que nós não estamos conseguindo encaixar. Entendi. Não está conseguindo encaixar porque o custo aquário está acima do custo geral. Exatamente. Então, pode ser que não seja rentável a gente vender para o canal X, assim, pelo canal Y, assim sucessivamente. Entendi. Então, geralmente a gente traz esses vários canais através do business case, que daí aí eu faço isso que você falou. Eu avalio... Então, vai vir pelo business case. Oi? Então, vai vir toda essa informação, tudo no business case. Isso, então. Dá para trazer ela toda no business case, porque vocês vão apresentar assim, ó, o custo, a viabilidade de custo para cada tipo de canal. Então, você vai trazer os custos da Aquário e o custo proposto lá do teu cliente, do teu distribuidor final, lá na ponta, e vai comparar, olha, até essa faixa aqui é rentável fazer o lançamento 360%, 360 graus, que a gente chama, que é lançar em todos os canais. Até essa faixa de custo aqui, eu consigo fazer só e-commerce. E até esse custo aqui, por exemplo, eu consigo fazer até exportação e etc. Então, isso você traz tudo para o business case. Esse ciclo que eu coloquei aqui,
é só uma trilha para a gente saber como fazer essa precificação. Um exemplo, né? Daí no business case que a gente traz todo esse custeio, tá? Comparado com os produtos que a gente já tem hoje, por exemplo, digamos que vocês vão lançar tem uma Smart Box hoje e querem lançar uma outra. Então, você vai sempre fazer o business case comparando com o modelo que vai entrar em phase out. Então, hoje eu tenho essa Smart Box 1000, por exemplo, vamos chamar assim. Ela está com custo X e eu estou lançando outra com custo superior para tentar, além de ter um market share um pouco maior, eu conseguir visualizar que nos canais de distribuição eu consigo ter um market share mesmo elevando o preço, né? Digamos que isso seja real. Então, eu vou comparar o volume de vendas desse, o preço desse atual, versus o custo de fabricação desse novo produto, versus o volume pretendido dele, né? E o custo de revenda. Então, eu vou avaliar isso aí até onde que eu consigo capitalizar nesses dois cenários. Então, o business case é basicamente isso. Quanto que eu consigo trazer de lucro para a empresa, né? Substituindo um produto que eu já tenho em linha por um produto que eu tenho uma margem ali, por exemplo, entre 200 e 250 reais, qual que vai ser a performance dele no mercado economicamente, tá? Então, é basicamente isso que a gente quer trazer para o início do projeto, entendeu? Entendi, tá bom. Entendeu? Então, hoje, o que eu queria, antes de passar essas planilhas aqui, porque isso aqui é só um exemplo, né? Por exemplo, como você avaliar o top-down, que é basicamente pegar o percentual de crescimento, o direct material e o overhead. O overhead é todos os custos que a gente tem de CAPEX, de trabalhador, de insumos, etc., né? E o percentual de crescimento ali de lucro da aquário, né? E o preço de venda net. Então, esse aqui é o top-down. O bottom-up, ele é uma avaliação em relação ao modelo que eu já tenho em linha. Então, que a gente chama de track models, né? Depois eu faço a tradução desse documento, mas é que eu queria passar esse modelo para vocês hoje, que é basicamente eu comparar o meu modelo atual, né? Separar ele por módulos e fazer a avaliação assim, olha, não vou mudar esse módulo aqui, esse módulo ele vai permanecer o mesmo valor que o produto anterior, vou mudar, por exemplo, só o case dele, e qual que é a mudança de valor que eu pretendo ter? De 5%. Então, eu vou ter um gap do target aqui de 5% entre um e o outro, e eu consigo estipular algumas ações ou passar para compras, fazer essa negociação naquele módulo específico para viabilizar meu produto. Então, são essas duas visões de precificação do produto que eu queria trazer para vocês, para a gente tentar trazer justamente isso, trazer esse preço de revenda para que ele tenha um fit com o preço de produção da aquário, entendeu? Aí eu queria saber como que vocês estão fazendo isso, como que vocês apresentam, fazem um pricing do teu produto e como que vocês fazem essa captação de custo de revenda por canal e mostra isso para a equipe para falar para eles, olha, não tem como a gente lançar esse produto sem ser pelo e-commerce porque não vai ser rentável, entendeu? Então, eu queria entender como que vocês fazem essas análises de custo para falar assim para a engenharia, olha, a gente vai ter que limitar o desenvolvimento a esse componente X, Y, Z, porque se você pegar o componente B ali, por exemplo, ele vai inviabilizar a distribuição pelo distribuidor em São Paulo, por exemplo. Entendeu? Eu queria entender um pouco mais como que vocês fazem esse processo. Da minha parte, eu nunca cheguei a falar um custo. Como a gente estava com essa parte de precificação um pouco no final, quase no desenvolvimento do produto, já chegava o custo para mim e o preço da ponta. Então, eu não faço isso só depois que eu colocava na régua de precificação, eu falava, não atende a rentabilidade da empresa desejada de acordo com os parâmetros informados, que é o preço da ponta, a rentabilidade das cadeias e o custo que foi informado para mim, que é o CPV. Dessa forma que você está me falando, vai vir, né, no business case o preço, a rentabilidade dos meus clientes, eu vou colocar na régua de precificação e eu vou falar o target que os produtos têm que custar
para atingir a margem desejada. Exato. Seria isso, né? Isso. E hoje não é praticado isso, tá, Gustavo? Não é o quê? Não é feito dessa forma. Não é feito, não é né? feito Não, igual a gente comentou, a precificação está muito lá no final, a gente está trazendo para frente, que como um acordo de todas as áreas tem que trazer para frente. Mas hoje já vem todas as informações, então o custo já vem pronto para mim. Entendi. O compras, ele pesquisa o valor, vem a demanda do produto, né? Eu quero o produto X desse formato, com essas características. O compras corre, verifica junto com o P&D, aonde tem um fornecedor para aquilo, como vai fazer o desenvolvimento, conversa com a produção e já vem o custo pronto. Entendi. Mas vocês têm ferramentas, você tem informação necessária para você colocar nessa régua lá no começo, né? Eu tenho desde que passo tudo aquilo que eu comentei no começo da reunião. Que passa o preço da ponta, que passa a rentabilidade, por onde nós vamos vender, eu coloco na régua de precificação. Tá, quem que passa a rentabilidade para vocês? A rentabilidade da empresa é a diretoria. Agora, dos demais canais, ainda está uma certa incógnita. Entendi. Não tem uma definição ainda, né? Não sei se o Bruno quer completar com alguma coisa, se eu estou falando alguma coisa que eu não estou sabendo, mas hoje, para mim, não temos. Hoje foi fixada de uma forma para fazer uma pequena virada na tabela anterior. Tá, eu vou... Estamos seguindo dessa forma. Entendi. Deixa eu só anotar esses pontos aqui dentro dessa atividade, só para... Porque o que eu estou querendo trazer, tá? Eu estou mobilizando a produção para que eles tragam a parte de investimentos também para o começo do projeto, para que eles façam o levantamento do que vai ser alterado tanto de linha quanto de aquisição de ferramental, ou de componentes, ou de ferramentas ali para fazer a montagem, até de contratação, e trazer isso para o início do projeto, e trazer também os custos de desenvolvimento do produto, seja de engenharia ou seja da equipe de produto, mesmo através de terceiros. Né? Então, eu queria trazer essas informações para vocês avaliarem, por exemplo, um investimento necessário para rodar aquele projeto, e verificar também se, por exemplo, verificar essa análise, tanto de investimento, se ele está de acordo com o estipulado por vocês, por exemplo, eu não sei qual que é a grandeza, até onde vai o limite de investimento que vocês podem abrir para um projeto comum. Por exemplo, um projeto comum que eu estou geralmente lidando é de 2 a 5 milhões. Então, por exemplo, se eu apresentar um projeto de 25, ali vai ser barrado, entendeu? Ou vai ser muito questionado. Então, queria trazer essas informações por início para que vocês consigam apresentar esse tipo de documento aqui, entendeu? Esse aqui é o documento do checkpoint, tá? Então, por exemplo, de um projeto que eu participei, e deixa eu mostrar para vocês aqui se ele, em específico, isso que eu quero trazer para vocês, ó. Estão conseguindo ver meu PowerPoint aí? Sim. Sim, né? Então, por exemplo, eu participei do lançamento continental da Electrolux, tá? Então, a gente refez a marca, né? Teve um facelift da marca, a gente fez a compra dela e a gente fez os lançamentos dos produtos Electrolux com a marca Continental. Por exemplo, esse preço aqui, ó, de 429, é o meu preço target, entendeu? Então, esse custo aqui que a gente precisa, por exemplo, é saber lá no começo do projeto, para saber nortear para onde a gente está indo. Por quê? Depende muito desse custo aqui com quem que eu vou competir. Então, por exemplo, nessa faixa de custo, eu faço uma simulação que eu consigo um market share de 15% da Fischer e da Consul, entendeu? E eu tenho uma canibalização de 10% da própria Electrolux. Então, é esse tipo de visão que eu quero trazer para vocês para o início do projeto. Porque sabendo tanto o custo net em comparado com os concorrentes, eu quero trazer também o custo de revenda para vocês saberem também como que está o de concorrente. Mas o net é o principal. Por quê? Eu consigo descobrir o custo net dos outros fornecedores, dos outros clientes, por exemplo. Eu consigo fazer o que a gente chama de tear down, mas eu não consigo saber qual que é a margem de rentabilidade pelos canais que eles aplicam, entendeu?
porque esse tipo de informação não está aí disponível, mas eu posso pegar, por exemplo, esse produto aqui da Consul, desmontar ele e precificar conforme eu precifico o meu Continental. Então, eu consigo ter uma comparação linear ali entre esses dois produtos. Por exemplo, o preço do aço que eu considero nesse. Então, quanto em peso de aço que eu tenho nesse? Então, aplico nesse também. Então, para ter essa comparativo, para que seja possível esse tipo de visualização, para vocês terem uma ambição de mercado baseado na concorrência também, entendeu? Então, é importante trazer essa parte de rentabilidade pelos canais, né, para saber como, até para dar um norte para o pessoal de comunicação por onde que eles vão fazer a distribuição desse produto, mas principalmente o net target, para que seja um teto ali, tanto para engenharia quanto para produção, para eles limitarem os gastos ou limitarem o desenvolvimento daquele projeto. Digamos que eu já tenho um produto que ele já está quase morrendo no mercado. Se eu for fazer um facelift dele, ele ficar mais caro ainda, entendeu? Não faz sentido eu trabalhar nesse produto para deixar ele mais caro. Então, porque ele já está com um market share muito pequeno por causa do preço e não pela qualidade do produto. Então, para dar esse tipo de ferramenta estratégica para vocês, entendeu? Uhum. Então, não sei se foi um pouco mais claro em relação a isso, mas dá para a gente trazer, eu vou anotar as informações que você solicitou ali, que é basicamente a rentabilidade de canais, né? O que mais que você precisa para... Eu acredito que isso você já deve ter colocado, mas as variáveis para especificação e a rentabilidade do canal, por onde eu vou vender, o preço consumidor final, que é o preço que o nosso cliente, né, está proposto a pagar. Se for um produto muito diferente, Gustavo, isso não aconteceu ainda. A gente precisa também de uma revisão de frete. Não sei se a logística está se envolvendo também no projeto. Stretch sim? Oi? Stretch sim? Eu não entendi. Eu não estou conseguindo te escutar bem. Revisão de estresse, você falou? Não, revisão do frete. Ah, frete. Perdão. Isso. Ah, entendi. Porque, assim, igual você citou alguns casos, né? Hoje nós já temos um SDV e vamos lançar um SDV com o mesmo formato, um pouco mais caro. Então, a gente consegue até usar o mesmo frete ou não. Mas se, por exemplo, vamos começar a comercializar computadores, supondo, eu acredito que não. Então, é um produto totalmente fora da nossa linha, então a gente precisa de um target novo de frete. Então, tem que envolver o pessoal da logística também. Só com essas variáveis aí eu consigo falar o custo que é por compras correr atrás. Ah, beleza. Tá. Junto com o P&D, lógico. A rentabilidade de canais está chegando como para você hoje? Então, essa rentabilidade que é a segunda, essa segunda hoje não está vindo de nenhuma área. Não vem nada, vocês fazem aleatório. Não é muito aleatório. Uma consultoria anterior que implantou esse programa de canal, eles falavam mais ou menos quanto deveria. Nós estamos seguindo essa regra até então, só que a gente viu que essa regra não foi muito aceita pelos nossos clientes. Ah, entendi. Então, exige uma revisão e eu não sei quem que vai ficar responsável por essa revisão. Gustavo, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Isso que a Ana está comentando é bastante importante mesmo. E é legal também a gente conversar e ver em qual momento a gente retira essa informação. Porque, por exemplo, como a Ana comentou, o projeto Muda Imóvel, que é o modelzinho, quando a gente faz o nosso exercício com uma margem que a gente tem de um produto próximo, nos canais da distribuição, ela fica muito pesada. Ele não passa aí, né? Mas a minha pergunta é assim, por exemplo, quando que a gente consegue ter essa informação? Por exemplo, você comentou lá que eu posso fazer um produto que eu vou lançar ele 360. E-commerce e distribuição
distribuição, varejo e tudo mais. Mas, assim, isso vem do mercado, da inteligência de mercado, lá no Marketing Business Brief, que é o primeiro documento que a gente entrega, ou isso a gente vai avançando com o projeto e define? Isso você apresenta um primeiro escopo desse lançamento. Então, lá no MBB, você vai... Qual que são os critérios, tá? Alguns critérios para você fazer o lançamento em vários canais. Por exemplo, eu não quero arcar com uma propaganda muito agressiva desse documento, então eu não faço 360, né? Faço distribuição direta ali mesmo, não preciso fazer propaganda, divulgação, eu só lanço e continuo com a mesma campanha de anteriormente. Então, quando é um projeto muito novo, digamos que vocês querem lançar uma inovação no mercado, então, digamos que vocês vão utilizar um modelo full track, que a gente chama, que é todos os canais de distribuição, com todas as campanhas, 100%. Então, você vai estipular isso no começo, levantar os custos para isso também, e vai falar assim, olha, esse produto vai ser e-commerce, vai estar na loja da Aquário, vai estar no distribuidor tal, 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 então vai estar em todos os distribuidores e a gente vai fazer campanha por internet, por campanha de tráfego, a gente vai fazer vários tipos de campanha. Beleza. Com o decorrer do tempo, com as modificações do projeto, a gente vai atualizando isso. Por quê? O que vai dar input, inclusive, para o cronograma do projeto, é esse tipo de decisão lá no começo. Então, se eu vou fazer uma campanha de distribuição mais agressiva, digamos assim, é muito usual no ramo de eletrodomésticos a gente lançar em datas comemorativas, por exemplo, o Dia das Mães ou Black Friday. Por quê? Black Friday é bom lançar porque eu acabo com um pouco do estoque do produto antigo e já entro com um novo, com um preço ok, entendeu? Não tem aquele preço de lançamento um pouco mais absurdo. Então, o que o pessoal geralmente da inteligência de mercado passa para mim? Assim, ó, eu preciso lançar esse produto no Dia das Mães, porque é um produto de cooking appliances, né? Os cooktops, geladeiras, fogões, etc. E geralmente as mães ganham esse tipo de produto. Então, a gente tem 6 meses de desenvolvimento. Então, isso aí vai definir, inclusive, no tipo de modificação que eu posso fazer no meu produto. Entendeu? Então, por isso que essa decisão tem que ser tomada no início do projeto, porque não adianta eu falar, ó, preciso de um produto novo para concorrer com o meu concorrente no Dia das Mães, porque eu não tenho participação nesse nicho. Então, preciso ter um produto logo para participar, um produto de entrada. Então, vocês vão pegar um produto atual e fazer pequenas modificações. Entendeu? Então, a gente limita as fronteiras do meu produto com a estratégia de distribuição dele. Então, por isso que é importante definir isso lá no começo. Então, por exemplo, o Continental ali que eu dei um exemplo para vocês. O Continental a gente tinha uma limitação de preço, porque são projetos muito parecidos, Continental e Electrolux, qualidade Electrolux mais marca Continental, e então o custo, a gente não poderia deixar um custo igual o Electrolux e o Continental, por mais que é na mesma fábrica, por mais que... Então, para o Continental, a gente colocou algumas fronteiras de desenvolvimento. Então, por exemplo, esse tipo de, por exemplo, um fogão com a tripla chama, que é aquela chama maior do fogão, não vai ter, entendeu? Então, a gente começa a colocar as exclusões que eu comentei com vocês. Então, isso limita o desenvolvimento, entendeu? Por isso que é bacana lá no começo tomar essa decisão. Agora, em relação à revisão de rentabilidade, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho esse know-how para passar em relação à rentabilidade por canal, tá? Eu não tenho esse tipo de expertise. Tá? Sim. Essa também é justamente a pergunta, sabe? A gente decidir se vai distribuição, varejo e tudo mais, é uma decisão que a gente pode conseguir sair daqui. Mas em relação à rentabilidade, sabe? Como que a gente pode pegar essa informação? Eu entendo que ela é muito estratégica, porque dependendo da rentabilidade que a gente colocar ali em determinado canal, eu posso chegar num preço bacana. Mas, assim, isso tem que vir lá no começo, essa rentabilidade dos canais. Eu tenho que definir lá no começo, pelo menos um chute lá, sim, no começo do projeto.
Sim, porque imagina que você vai lançar um produto exclusivamente para a internet, né? E que você vai ter uma rentabilidade, digamos, menor do que na distribuição local ali, né, convencional. Então, digamos que eu vou lançar estritamente por e-commerce, eu diminuo de 10 para 5% a minha rentabilidade. Se eu não definir isso no começo e fizer algumas modificações que comecem a entrar na minha rentabilidade, eu inviabilizo o lançamento pela internet. Entendeu? Entendi. Então tem que fazer. O que a gente já fez, tá? Por exemplo, eu participei de um projeto que nós tínhamos que justamente fazer isso. Não definir a rentabilidade, mas lançar um produto para pegar uma fatia que estava estritamente com a Whirlpool. Então, o que a gente fez? A gente não sabia target de preço, a gente sabia com quais produtos a gente queria concorrer. Então, por exemplo, esses produtos aqui eram os que a gente queria concorrer. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Né? Então, queremos concorrer com esses produtos aqui da Consul e da Fisher. Então, o que eu preciso para chegar lá? O que a gente fez? A gente pegou esses produtos, desmontou 100%, especificou as peças deles 100%, para ter uma noção de custo net. Então, com o custo net de material, a gente tem uma noção de qual que é a rentabilidade que eles estão tendo na ponta. Não só de rentabilidade, mas qual que é a regra dos 3/3, né? Então, digamos que esse produto aqui ele tem um custo net de R$430. O custo net geralmente é 1/3 do custo do produto, já com rentabilidade, distribuição e etc. Então, vocês vão ter noção de quanto que o teu convertidor tá praticando. Por quê? Principalmente na internet é mais agressivo, né? Essa questão de rentabilidade. Então, um norte que eu posso dar para vocês é fazer o tear down, que é pegar o produto deles, quantificar o custo deles baseado na cotação de material que vocês têm e saber, olha, por exemplo, a Intelbras está utilizando a mesma quantidade de plástico, os mesmos componentes elétricos, e eles estão lançando esse produto aí por R$250 no mercado, né? Então, dá para você ter uma noção, subtraindo o custo net, qual que é a margem de distribuição que eles têm ali. Dá para você fazer isso. Eu tenho uma pergunta. E essa margem da distribuição, é uma ferramenta que eu posso trabalhar ou, por exemplo, eu não consigo? Exemplo, às vezes eu posso entender que o meu concorrente trabalha com uma margem menor para o distribuidor, entende? Do que eu estou deixando para ele, sabe? Uhum. Isso a gente conseguiria pegar essa informação e trazer para dentro do projeto, ou isso em algum momento a gente pegaria essa informação, porque visto isso, é mais um ponto para viabilizar o produto, né? Uhum. Deixa eu pensar. Você diz de você trabalhar com essa flexibilidade de margem. Não, é que você comentou assim, ó, eu tenho custo net de 430. Uhum. E aí, 1/3 do produto final lá na ponta. Então, 30% fica ali na distribuidora e mais 30% na revenda, um chute por cima. Sim. E se eu trabalhar com 15, sabe? A inteligência que é capaz para a gente conseguir essa informação, ou dentro do desenvolvimento de produto eu não consigo essa informação, porque eu acho que pode ser uma ferramenta interessante para a gente, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente faz o mesmo exercício de precificação considerando um produto que a gente já trabalha. Mas e aí, se a gente lançar um produto diferente, um pouco diferente dos nossos produtos e vai envolver alguns outros distribuidores diferentes, vai ser a mesma margem, entende? Entendi. Talvez a regra nem se aplica a 1/3. Não dá para você trabalhar assim, Bruno, porque depende da estratégia do produto, né? Por exemplo, aquele produto que vocês querem lançar novo no mercado. Claro que vocês vão colocar com uma margem menor para vocês começarem a ter participação no market share, não concorda? Então, dá para você trabalhar assim. Agora, como estipular isso aí, uma das ferramentas que eu indico é fazer, por exemplo, começar com esse tear down. Tentar saber quanto que o teu concorrente opera, para saber ali qual que é o intervalo que vocês podem trabalhar, né? Então, depende muito da estratégia. Quando você vai fazer o facelift de um produto que já está consolidado, a margem é uma. Por exemplo, antenas. Antenas Aquário já está consolidada no mercado de antenas. Então, a rentabilidade dela, você não precisa ter uma proposta, por exemplo, mais agressiva para você entrar nesse mercado. Agora, se você quer competir com grandes players,
ali, aí a tua rentabilidade, você pode até fazer uma rentabilidade negativa, que é o que eu comuniquei com vocês quando eu fui visitar, que é o que a gente faz no Chile. Nós temos alguns players que são maiores que nós no Chile, né, em questão de market share, porém a gente aplica alguns produtos com margem negativa para ter presença de mercado, entendeu? Então, depende muito da estratégia que vocês estão tendo para aquele tipo de desenvolvimento, tá? Mas dá para trabalhar com isso aí também, dá para trazer isso, dá para a gente tentar trazer uma forma de vocês trabalharem essa margem. Entendi, perfeito. Beleza? Podemos seguir? Então, sim, pode seguir. Então, beleza. Então, essa variável para a precificação de canais, a gente vai trabalhar elas de uma forma separada, tá? Vamos tentar fazer esse tear down para a gente conseguir fazer essa estipulação de margem para cada canal. Dá para a gente fazer com o competidor, e isso aí para a gente verificar quanto que eles estão aplicando, tá? Então, o preço do consumidor final é a inteligência de mercado que passa para você, Ana? Sim, inteligência de mercado. É isso aqui, Bruno, eu coloquei no... Esse aqui eu coloquei no MBB também, tá? Essa preço do consumidor final para passarem para a Ana. E a revisão do frete, como que é feito, Ana? Hoje é só realizada numa virada de tabela de preço. Porque geralmente os lançamentos que nós tivemos, depois que fez essa migração, foram produtos semelhantes. Mas quem passa é a logística. Entendi. Eles basicamente calculam qual que é o múltiplo ali pela rota de distribuição. Isso. Eles solicitam também, para informar esse percentual, que é um percentual, o valor estimado desse produto. Não pode fugir muito do que vai ser vendido. Beleza. É um percentual de erros, de variações. Beleza. Beleza, isso não ocorre com muita frequência, né? O ano passado, não teve nenhum lançamento assim, fora do que nós já vendíamos. Quem que é o responsável de logística para fazer esse tipo de avaliação? Julião. Juliel? Ele não está no projeto, né, o Bruno? É Julião. Ah, Julião? Eu mandei aqui no chat para você. É literalmente o nome dele mesmo. Sério? Não. Beleza. Entendi. Bom, então, esse relatório de custo de viabilidade é essa intenção que eu gostaria de trazer para vocês, tá? Agora, o que eu gostaria que vocês avaliassem? Eu vou reformular ele para a gente tentar trazer aquelas informações para cá. Por exemplo, um input para a Ana, né, o pessoal de inteligência de mercado passar para você, e também passar os custos, principalmente dos produtos que a gente já possui, de uma forma consolidada, e uma simulação do produto depois da nossa modificação. Por exemplo, vou ter um componente específico somente nesse projeto, então, qual que é o custo estimado para aquele produto depois dessa modificação? Passar isso para você rodar nessa régua, né, fazer esse match para ver se ele está dentro ou não da estratégia da Aquário. Então, eu vou reformular essa planilha aqui para você e eu vou te pedir um favor, tá? Dê uma avaliada nela até a sexta-feira. Eu vou tentar passar até sexta-feira essa planilha nova para você, tá? Esse formulário. Dá uma olhada e vê se falta alguma informação para você passar essa simulação, tá? E me dá o parecer, porque na semana que vem a gente vai sentar mais uns 15 minutinhos, verificar se tem todas as informações necessárias para você rodar essa simulação e o que falta. E se tiver aprovado ali, por exemplo, tá redondo, a gente já passa para frente. Senão, você passa os tópicos que seriam necessários retrabalhar e a gente senta depois mais 15 minutos para fazer a aprovação final, tá bom?
planilha da precificação, você tá falando, né, Gustavo? Isso, não isso. é sobre aquele gráfico que você falou lá no começo. Esse daí. Isso, exato. Exato. Esse daqui, eu também vou fazer, porque isso aqui entra por compras, eu não consigo fazer isso aqui. Não precifica, não, você faz você faz o pricing, né? Quem vai te passar, por exemplo, esses valores aqui, ó, vai ser compras e engenharia. Tá bom. Porque a engenharia é detentora do custo do produto. Por mais que vocês não fazem isso, é eles que têm autonomia para fazer a alteração no produto que impacta em valor. Então, eles vão passar a estrutura de peças para compras faz a cotação e a gente vai ter um valor já de material direto. Eles passam esse valor para você e você começa a rodar a simulação. Aqui que você entra, nessa parte aqui. Tá bom. Beleza? Então, eu vou colocar um roteirinho aqui para eles darem input e você fazer a simulação e a entrega, tá bom? Tá bom, eu dou uma olhada, qualquer dúvida. Beleza, tranquilo. Daí aqui, dando continuidade, a gente tem mais uns minutinhos ali. Eu gostaria de falar sobre o business case, que a gente falou um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consegui abrir um aqui para mostrar para vocês. Então, o business case basicamente é isso aqui que a gente faz, ó. Tá? Vocês estão vendo o Excel aí para mim? Sim. Então, o business case é basicamente isso. Hoje, a gente separa por checkpoint. Então, todo checkpoint a gente apresenta o business case atualizado, tá? E também fala qual que é o cenário atual. Então, por exemplo, esses produtos aqui que eu substituí pelo Continental, né? Ele tem esse cenário hoje, tanto de volume, de custo e de despesas e de incentivos, etc. Né? Tem o valor net dele, que é o meu custo de DM, né? E tem o meu volume anual. Então, tenho ali o valor total. Tenho minhas taxas meus custos de fabricação, basicamente, né? Que é basicamente o custo que eu tenho com material, o custo que eu tenho com colaboradores e o custo que eu tenho com insumos da minha fábrica, tá? Então, aqui entra tanto CAPEX amortizado, quanto as minhas aquisições esporádicas para a fábrica, tá bom? Então, tem o fixo e tem o variável. O fixo é o CAPEX e o variável é, por exemplo, graxa, fita, parafusadeira e etc, tá? Então, entra aqui. Então, entra as despesas de projeto, as despesas com garantia, despesas com instalação, a parte de frete e de estoque, tá? Tem a minha faixa de rentabilidade e eu vou ter os meus custos totais ali no final. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês como business case? Trazer esses cenários de distribuição. Então, por exemplo, qual que é a ambição da Aquário em 5 anos com o desenvolvimento desse produto aqui? Então, eu tenho a pretensão de vender tanto nesse ano, tanto nesse ano e tanto nesse ano, o valor tal, minha renda vai ser tal. Tá? Então, aqui para baixo, por exemplo, entram os produtos novos. Então, são as minhas propostas. Então, vocês podem perceber que eu avalio tanto o produto já corrente como o produto novo, para ter um comparativo de qual que vai ser a performance de um que vai substituir o outro. Tá? Então, esse é basicamente o formato desse business case. Então, com ele, eu consigo avaliar, por exemplo, com o volume, eu faço as cotações de todos os componentes do meu produto. Né? Então, eu uso esse volume anual para fazer as cotações. Esse custo net aqui é o custo que eu vou usar como linha, limite, para fazer desenvolvimento. Entendeu? Então, com esse valor aqui, por exemplo, meu custo aqui de direct material não pode ultrapassar o custo net, né? Senão, eu vou estar, além de eu estar basicamente pagando para vender, tá bom? Então, é esse tipo de formato, não necessariamente igual essa planilha, mas eu gostaria que vocês trouxessem essas informações para o início do projeto, tá? Para que o pessoal esteja a parte de qual que é o custo que você tem com produção, qual que é o custo de investimento necessário, qual que é o preço sugerido
para a ponta, qual que é o preço máximo que eu preciso ter de net price para que o pessoal consiga desenvolver dentro dessa faixa, tá bom? Então, esse é basicamente o business case, tá? Com esse cenário aqui, e vocês fazem a simulação de, por exemplo, de quanto que a gente consegue vender, de quanto que a gente poderia participar do mercado, e etc. Tá bom? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Não. Esses indicadores, por exemplo, o material direto a gente tem porque é o preço contratado com o fornecedor, né? Mas o custo, por exemplo, com o colaborador e com insumos da fábrica, vocês têm isso mapeado? É com o departamento de compras isso, Gustavo, mas eles têm separado. Compras Tudo na composição do produto. Não entendi. Desculpa, é com o pessoal da produção. O pessoal da produção, eles que conseguem emitir, por exemplo, relatório para falar, olha, a gente está gastando tanto com colaborador. Eles têm isso aí. Sim. Tá. Porque cada produto tem uma ficha de composição, entre aspas, a receita, né? Uhum. Então, lá tem o tanto de minuto, tanto de horas de mão de obra, tanto de matéria-prima, tá tudo lá. Tá. Tem todas as informações. Essa ficha, você tem acesso a ela? Não, eu só preciso da informação final. Só da informação final, né? Para precificar, exatamente. Quem cuida dessas informações é o João, a Lena, o Renato, o pessoal da produção. Entendi. Você usa alguma planilha atual ou algum sistema para fazer essa precificação? Não. Hoje a gente está fazendo a migração das planilhas para o RP e tem toda a variável. Igual eu comentei com você quando a gente conversou inicialmente, nós calculamos a rentabilidade, né? Então, todas as informações passadas para a gente, de acordo com a tributação de cada estado e de cada a origem que está vendendo, lá para Santa Catarina, a matriz, a gente calcula a rentabilidade do cliente da fábrica. Entendi. Esses reportam... régua de precificação. Essa régua está indo para o RP. Está indo para o RP, né? Exatamente. Tá, beleza. Teria alguma planilha que você já utilizou para você poder anexar ali para ver como que vocês estavam fazendo essa precificação? Sim. Tem sim, eu posso disponibilizar. Tá. Para você anexar ali, funciona dessa forma, ó. Você, em cima da atividade aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Você pode vir em cima da atividade do business case ali. Deixa eu só ele aparecer aqui. Você vem aqui embaixo, tá? Aperta em cima de business case e você pode, na hora que abrir o card aqui, você só precisa arrastar para dentro do... Ai, caramba, abriu tudo aqui. Como é que tá carregando? Tá bom. Então, quando você abrir a atividade, clicando em cima dela, você pode, por exemplo, somente arrastar para dentro aqui, ó, que ela já vai ficar com essa telinha roxa e você pode jogar ali. Daí eu vou avaliar, daí eu vou usar um pouco dessas informações, assim, os campos que vocês utilizaram para formular aquele relatório lá, tá bom? Como reportar, para ficar o mais parecido possível com o que vocês já praticam. Tá bom. Beleza? Vou anexar. Beleza, então. Daí, esse business case, eu vou montar um modelo para cá, então a gente vai trabalhar bastante em cima dele ainda. Vou montar uma planilha ali para a gente consiga trazer essa parte dessa precificação, esses cenários de venda, para ver se realmente o produto ele é viável ou não. Tá? Então, o relatório de viabilidade de custos, ele é basicamente, eu vou utilizar aquela precificação, né, aquele custo target lá, mais os cenários de distribuição e vou fazer o relatório de viabilidade. Tá? Então, eu uso essas duas informações para preencher essa. Então, elas vão basicamente aqui dentro, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou apresentando, eu vou notificando vocês, conforme eu vou entregando ali. Você já chegou a entrar dentro do próprio ClickUp? Ou ainda não? Eu entrei, só que eu confesso que eu não fiquei entrando nas pastas, não fiz nada disso.
Aham. Porque quando você fez a primeira apresentação, eu não pude participar, então eu estava aguardando um pouco essa videoconferência para ter um pouco mais de noção da ferramenta. Não, tranquilo, tranquilo. Então, deixa eu te mostrar brevemente como que, onde que você pode ter uma intro lá, que é na parte daquela da introdução. Veja esse vídeo aqui, ó. Quer ver? Deixa ele carregar. Eu gravei ali um vídeo, acho que de uns 10 minutinhos. Provavelmente para você vai aparecer dessa forma assim, ó. Na hora que você clicar aqui na tua área de trabalho, vai ter aqui embaixo documentos com esse íconezinho aqui. Você vai clicar, ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. Tá? Então você vai clicar nesse primeiro documento que está aqui, ó, em APM. Tá? Então, clique em documentos. No canto superior esquerdo, vai ter 12 páginas ali. Você clica nela e vai aparecer todas as páginas que a gente vai trabalhar. Na primeira página, que é a lâmpada amarelinha ali, a introdução do ClickUp, esse primeiro vídeo aqui eu ensino como alterar o layout, como usar assim, as funções da plataforma, tá? Ele é bem direto ali, então, o que é cada campo, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, você vai ter o menu, as tarefas, os documentos, etc. Então, eu vou até fazer assim para facilitar para você. Eu vou te mandar esse link aqui. Deixa eu ver. O Meet tem chat, né? Tem, né? Sim. Deixa eu ver se consigo mandar aqui. Agora, falando um pouco sobre como verificar as notificações. Tá, eu mando por e-mail para você, mais fácil. Pode ser? Tá bom, tranquilo, sem problema. Daí, toda vez que te notificarem, ele vai aparecer aqui, por exemplo, eu vou te notificar ali sobre aquela atividade solicitando para você anexar. Vai aparecer aqui em notificações, aí vai aparecer aqui para você, ó, eu não sei se para todos aparecem todas as informações de todo mundo. Para mim está aparecendo porque eu estou como proprietário. Mas você vai vir aqui no canto direito, ó, em Mentions, tá? Então aqui tudo que te mencionarem vai estar aqui. Então, por exemplo, a pessoa vai digitar arroba e o teu nome, aí vai estar a informação, ou post, ou atividade que a pessoa te mencionou, tá bom? Nós não vamos receber e-mail? Íamos, né? Ou não? Vão receber. Das notificações? Vão também, inclusive, então tá. vão receber vários, inclusive. Tá. Porque... É mais fácil. Então, só que tem algumas coisas que eles te notificam sem precisar, tá? Então, um dos outros vídeos que eu coloquei ali, que eu vou mandar o link para você, ensina como você colocar e tirar as notificações, porque tem uma que é no chat, toda vez que a gente manda mensagem no chat, envia um e-mail. Então, principalmente para desativar isso aí, senão vai ser como se fosse um spam, tá bom? Tá, nesse videozinho você tá explicando isso daí. Sim, estou explicando tudo. Eu vou te mandar o link ali da introdução, aí dá uma olhada ali, se tiver alguma dúvida, inclusive eu mostro onde está o chat, que é aqui em tarefas, né? Abre a pastinha do APM e vai estar ali o chat. Aí você pode vir aqui e conversar comigo. Tá. Beleza? Conforme você foi falando, eu abri aqui, eu fui me identificando com algumas coisas. Beleza. Então, a gravação dessa nossa conversa de hoje, ela vai sempre ser um padrão, eu sempre vou colocar no mesmo lugar, que é dentro da atividade que a gente está conversando. No caso, é o relatório de viabilidade de custos. Dentro dele vai ter a subtarefa chamada escopo de atividade, e dentro dela que eu vou colocar a gravação, tá? Então, por exemplo, ó, aqui dentro do tributário vai ter escopo de atividade. Então, dentro dessa atividade, que é o que eu estou gravando essa nossa conversa. Então, caso tenha alguma dúvida, queira rever alguma coisa que a gente conversou, ele vai estar ali. Então, por exemplo, eu vou parar aqui o vídeo e ele vai automaticamente fazer o upload ali. Eu já vou te marcar aqui, ó. E daí, quando eu subir ele, clicando ali nas tuas notificações, ele já vem direto para cá. Tá bom. Beleza? Tem mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Eu vou estar disponibilizando lá a planilha de precificação para você dar uma olhada, para você entender um pouco melhor, o que vai ajudar também. E fica aguardando o retorno das planilhas. Qualquer dúvida eu converso com você.
Beleza, então. Eu te mando ali até quinta-feira, sexta-feira eu te envio. Daí você dá uma olhada nela durante o começo da semana que vem. Aí dá um feedback pra gente conversar. Tá bom. Você sempre vai colocar um prazo nessas tarefas, Gustavo? Sim, sempre vou colocar um prazo. Então tá bom. Beleza? Então, o prazo sempre eu vou colocar dentro... Sempre vai funcionar assim, ó. Quando eu preciso que vocês avaliem algum documento que eu estou disponibilizando, é sempre na mesma semana. Então, são 2 semanas. A primeira é de mapeamento. Se eu já fiz algum documento, até sexta-feira é o prazo para vocês avaliarem, dar uma olhada e reporta para mim até o começo da semana que vem. Porque na semana que vem eu vou refazer o que vocês estão dando de feedback, né? A gente marca uma conversa para aprovar aquele documento e aquela fase do projeto e fecha o sprint. Então, sempre vai ser nessa dinâmica. A primeira semana a gente faz a atividade que é basicamente que envolve vocês, e na segunda semana vocês avaliam o que eu fiz para encaixar aquela atividade dentro da Aquário. Tá bom. Beleza? Então, ó, já subi a nossa gravação ali, tá bom? Já te mencionei e já deve estar notificado lá. Beleza? Beleza. Tranquilo. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Pessoal, brigadão aí. Qualquer dúvida, podem me chamar pelo chat ou pelo e-mail. Obrigado, Gustavo. Até mais. Tchau, tchau.